paz do Senhor Jesus, a meditação hoje será no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Nos versículos de 1 a 7 está escrito: Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal. Era dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e então começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, ao ver aquilo, disseram a Jesus: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Jesus respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com seus companheiros, comeu o pão da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. E se vocês soubessem o que significa estas palavras, desejo misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Vimos aqui neste capítulo muitas lições que Cristo nos ensina. Uma delas é que muitos são mais apegados às práticas religiosas do que ao verdadeiro sentido do relacionamento com Deus e o próximo. Os mestres da lei eram assim, constantemente espreitavam e questionavam a Jesus sobre o fato dele curar, ensinar no sábado, alegando que a lei proibia isso. Mas a proibição da lei quanto a não trabalhar no sábado tinha um objetivo bem definido. Era que o povo deveria parar para ouvir a palavra de Deus, orar e procurar ter intimidade com o Senhor. A intenção não era de transformar o sábado em um ídolo a ser adorado, mas sim dar ao povo a oportunidade de estar com o seu Deus. Os mestres da lei, nos dias de Jesus, e muitos ainda hoje, veneram o dia de sábado e não entendem o real objetivo da proibição da lei naquela época. O ensino do Senhor Jesus nos mostra a verdadeira razão e a sua morte e ressurreição. Ela anula a necessidade de guardar dias específicos para adoração. Hoje, agora, adoramos a Deus pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sacrifício, o derramamento de sangue na cruz do Calvário, sob uma nova e superior aliança, a aliança do sangue de Jesus. Sem desistir, os mestres da lei continuam questionando: é permitido curar no sábado? A resposta de Jesus fere diretamente os interesses deles, pois muitos criavam animais e nenhum deles abriria a mão de salvá-los no sábado para não sofrer prejuízo. Pois bem, se eles não estavam dispostos a deixar animais sofrendo, quanto mais Deus deixaria de curar no sábado? Dessa forma, o Senhor Jesus cura o homem e faz o bem mais uma vez, algo que é constantemente em seu ministério. Os fariseus acusavam Jesus de expulsar demônio com autoridade concebida por Beelzebu, Satanás. Ao ouvir isso, o Senhor mostra que um reino dividido não permanece. Dessa forma, se os demônios expulsassem demônios em seu reino, tende a não ser eficaz. Embora o diabo já esteja derrotado, sabemos que ineficaz é algo que ele não é. O apóstolo mesmo nos aconselha a não ignorar as suas artimanhas. Sendo assim, não pode expulsar a si mesmo. Em seguida, Cristo continua falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Dizer que Jesus operava milagres por Beelzebu
era a maior blasfêmia da humanidade. Fere a sua santidade, ensino e dedicação. Além disso, profana a divindade de Deus e o Espírito Santo que dirigia o Senhor Jesus em todo o tempo. Esse tipo de blasfêmia contra a santidade do Espírito Santo de Deus, ou seja, atribuir as evidentes obras de Deus ao diabo, não tem perdão, declara o Senhor Jesus. Jesus continua falando sobre esse assunto e usa o exemplo das árvores e seu fruto. Ele diz que a qualidade do fruto depende diretamente da qualidade da árvore. Ou seja, se alguém ministra a palavra de Deus, suas obras e testemunhos são uma maneira válida de avaliar a autenticidade do seu ministério. Nesse caso, o Senhor Jesus sempre esteve aprovado. Ele sempre ensinou com autoridade e não era como os religiosos. Os fariseus e mestres da lei pedem a Jesus que lhe mostrem um sinal. E o Senhor Jesus nos dá uma grande lição. Os milagres não são uma fonte de exibicionismo. Deus faz tudo com um propósito. Cada sinal, cada milagre operado possui um objetivo definido. Jesus se nega a operar um milagre apenas para que eles possam ver ser espetáculo, mas fala sobre um sinal maior e mais poderoso, o sinal de Jonas. O Senhor usa o exemplo do profeta que passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe para indicar o que haveria de acontecer à sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, que ao 3º dia ele ressuscitou. Pessoas que foram libertas de opressão, maldição, feitiçaria, experimentando o poder de Deus. O Senhor usa o exemplo do profeta que passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe para prefigurar a sua morte e ressurreição. O Senhor Jesus morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ele disse essas palavras sobre o profeta Jonas para prefigurar a sua morte, aquilo que haveria de acontecer com ele. E também Jesus continua que as pessoas que um dia foram libertas da opressão, da maldição, da feitiçaria, experimentando o poder de Deus, mas ao se desviarem da verdade, voltando à prática do pecado, dá liberdade ao diabo para mais uma vez fazer morada em sua vida. E o segundo estado se torna pior do que o primeiro. Nesse caso, é a casa vazia, que é a nossa vida. O capítulo termina com um registro de que, enquanto Jesus ensinava, as multidões chegaram. A sua mãe e os seus irmãos também chegaram. E alguém avisou sobre isso e disse: Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão aqui. Porém, ele disse em resposta ao que avisou: Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele estendeu a sua mão para os seus discípulos, apontando e disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois qualquer um que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este de fato é meu irmão e irmã e minha mãe.